Oi, pessoal! Então, já tô aqui com meu cigarro aberto para falar para vocês como foi o meu quinto semestre na Universidade do Estado do Mato Grosso. Então, se você gosta desse conteúdo, já siga o meu canal para mais conteúdos como esse. Quem me acompanha já sabe que eu sou bem aleatória, então posto sobre a faculdade, posto música, posto sobre a minha casa, sobre várias coisas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Só clicar aqui e seguir. Então, gente, como que foi meu período aqui? Meu quinto período na Unemate. Cara, foi muito tranquilo. Eu considero que esse período foi praticamente o mais tranquilo que eu tive na faculdade. Eu acho que ainda classifico o primeiro período, que geralmente o primeiro período é um pouco mais tranquilo, mais fácil, né? São as matérias mais básicas e tudo. Mas eu acho que o primeiro período ainda fica um pouquinho acima de dificuldade desse, porque o primeiro período nós estamos nos deparando com coisas novas. São muitos desafios, estamos praticamente, assim, a maioria, né, das pessoas moram sozinhos pela primeira vez. Então, assim, são muitos desafios que a gente encara, a matéria muito, apesar de ser um pouco mais fácil, né, hoje a gente vê assim como mais fácil, mas antes é uma coisa muito fora do que a gente costumava ver. E aí tem todo aquele desafio. A minha faculdade, o método dela é o PBL, que é um método que se baseia num formato mais ativo de estudo. Então, até ter essa adaptação e tudo mais, acho que ainda assim, com todos esses fatores, eu considero o primeiro período um pouco mais difícil do que esse, por exemplo. Então, o quinto período foi bem tranquilo. Considero mais tranquilo até o momento da faculdade. Acho que em relação à carga horária, lembrando, gente, que o nosso projeto de curso mudou. Então, a carga horária do quinto período estava muito mais tranquila, tivemos muita flexibilidade, mais espaços para estudar, espaços livres, que eu digo. Então, foi bem legal. Então, vamos lá. Em habilidades médicas, nós tivemos 6 professores, acho que foi em torno disso, uns 6 professores. Nós tivemos 2 matérias maiores, que foi pneumologia e cardiologia. E as outras coisas que a gente viu foi mais na prática, então a gente fez bastante estágio. Estágio no hospital, estágio na UBS, na UPA, e tudo isso reforçou muito o conhecimento que a gente estava tendo na teoria passada, porque a gente sempre vê as mesmas coisas, e com as coisas novas também nós estávamos tendo essa oportunidade. Então agora a gente teve contato inclusive com teste de alergia, coisas muito assim aleatórias que eu não esperava ver por agora, mas já vimos. E aí, cardiologia foi uma matéria assim que eu já estava ansiosa para ter. Gostei, acho difícil, bem difícil, principalmente aquele inicinho ali da matéria mesmo. A gente tem que sentar e estudar por um longo tempo para começar a entender, porque é um mundo que envolve muita física ali, e então tem que ter criar, né, desenvolver essa habilidade. E pneumologia achei muito legal, gosto do pulmão, é uma fisiologia que desde quando a gente pegou eu gostei, sou apaixonada, então achei muito legal. Nós vimos mais sobre DPOC e asma, foi mais isso, principalmente para aprender a diferenciar isso em exames como a espirometria, por exemplo. Então foi bem legal essa parte também. Essas foram as 2 grandes áreas das habilidades médicas. E aí a gente teve outra matéria que se chama Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais. A sigla dela é ICEL. E foi uma matéria assim muito bacana, porque agora a gente pode aprender um pouco a como interpretar um hemograma, um exame de urina, um exame que avalia o fígado ali, por exemplo, a avaliação renal. Então são coisas, marcadores, né, renais. Então são coisas que desde quando o aluno de medicina entra na faculdade, os parentes já chegam ali com um exame, com outro. O que você acha que eu tenho? Olha esse exame aqui pra mim, vê se tá bom e tal. Então agora a gente pode ter isso na prática, e na teoria e na prática, né, de uma maneira um pouco mais expandida, explicada. E hoje nós podemos olhar o hemograma e ter a noção se a pessoa tá com anemia, qual tipo de anemia é. Então essa parte foi muito legal. E a professora desse módulo, nossa, ela é um amor de pessoa, muito solícita, muito tranquila. E aí temos a tutoria, né, gente? A tutoria sempre se divide em 3 unidades,
Então, nós dividimos aqui na unidade de dor, a outra unidade, dor abdominal, diarreia, vômitos e icterícia, e a outra unidade é febre, inflamação e infecção. Então, vimos basicamente tudo isso dentro da tutoria. Gente, tutoria aqui, por incrível que pareça, não foi a matéria mais pesada desse semestre. Sim, não foi. E costuma ser, né? Principalmente no método PBL, é o que geralmente a gente tem de mais complicadinho, assim, porque o formato nos expõe a falar, a realmente ali mostrar o conhecimento que a gente teve, então isso dificulta um pouco, né? Basicamente foram essas três coisas, essas três unidades que nós vimos. Aprendemos bastante sobre dor, sobre os tipos de dor, e entendemos bastante sobre infecções, então estudamos HIV, por exemplo. Foi bem legal esse módulo de tutoria, até porque não foi tão pesado, então talvez por isso que o quinto semestre foi o mais leve na minha concepção. E aí nós tivemos patologia 2, gente do céu, socorro, socorro. Patologia, pra Jennifer, tá? É uma matéria que eu considero muito difícil, gente. Foi uma das mais difíceis que eu peguei aqui. Ai, meu Deus. E a patologia 2, a gente vê a parte feminina, então gênito urinário feminino. Vemos também do masculino. E para além disso, nós vemos outras coisas. Nós vimos outras coisas, né? Como, por exemplo, carcinomas da tireoide, gliomas, assuntos assim muito aleatórios. E a patologia em si, gente, é muito complicada, de cada coisinha é muito complexa. Então, todas essas unidades, nós temos, assim, no modo clássico, né, nós temos 3 provas. E em patologia a gente teve 2 provas, que foram bem difíceis, e a terceira avaliação foi através de seminário. E foi, assim, muito difícil, porque estudar isso já é bem difícil. Então, para aprender e apresentar, gente, é muito desafiador, mas passamos, graças a Deus. E aí temos a outra matéria que foi trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, né, gente? Então aqui já pegamos o TCC 1 e essa foi a parte mais desafiadora pra mim. Em segundo lugar, patologia. Acho que patologia ainda deu um tempo pra respirar e tal, pra preparar. Agora TCC não. TCC você tem que entregar ali no final e não depende só da gente. Além da gente desenvolver um tema, desenvolver toda a pesquisa, aqui é o pré-projeto de pesquisa, né? Aí ao final nós enviamos a comissão de ética e pesquisa da faculdade. Só que aqui o problema do TCC é que não depende só da gente, depende de muitas outras pessoas, de assinatura, de terceiros. Depende muito do orientador que você escolher. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui para os discentes da Unemat, não só da Unemat, mas outros, né, de outras faculdades que também visualizam esses vídeos, é que você tente escolher muito bem o seu orientador. Preze pela rapidez desse orientador, porque a gente acaba dependendo muito disso. Eu tive uma orientadora maravilhosa, ela sempre respondia quando eu perguntava algo, quando eu tinha alguma dúvida, quando eu solicitava para que ela assinasse algum documento. E isso é muito importante, ela estar pronta para te atender. Mas o orientador, ele também tem a sua própria vida e ele está ocupado com outras demandas e até com outros projetos, talvez com outros orientandos, né? Então, nós temos que ter essa noção. Eu, por exemplo, eu escolhi uma orientadora que ela não estava orientando ninguém lá da minha sala. Ela estava orientando só a mim, até onde eu sei. Então, foi algo assim que foi muito positivo, porque eu tive a atenção dela total, pude desenvolver ali no tempo que eu estabeleci, que eu busquei terminar, finalizar. Agora, eu tive colegas que já não tiveram tanta felicidade, assim, nessa questão dessas habilidades, né, do orientador. Então, isso é muito importante. E outra dica que eu posso dar, escolha um tema que você tenha interesse, porque você vai ver que aquilo ali vai te instigar, vai te motivar a procurar sobre aquele assunto. A gente acaba lendo muitos artigos, e aí a gente precisa realmente de algo que nos envolva. E essa é a dica que eu dou pra vocês. Então, gente, basicamente foi isso o quinto semestre. Muito tranquilo, graças a Deus. Finalizei, passei, consegui ser aprovada. E agora, vamos em frente, vamos em busca do sexto semestre, se Deus quiser. Logo aí estaremos na festa de meio médico. E vou contando aqui tudo pra vocês, tá? Aqui, gente, Natal, né? Pra mim já é Natal. Estou super animada para as férias desse ano. E
fiquem ligados porque vou postando mais coisas aqui. Tchau!